Olá a todas e todos, vamos falar hoje um pouquinho do sistema brasileiro de casamentos. Eu vou te contar aqui e você espalha aí. A nossa conversa hoje é sobre divisão de bens. As pessoas não costumam pensar previamente ao divórcio. Geralmente esse aspecto só se torna relevante para as pessoas, para o público em geral, na situação da separação, porque como diz aquele ditado popular, meu bem, meus bens, ou seja, na hora da separação se torna indispensável tratar desse assunto. Separação parcial de bens, que hoje no nosso país é o mais comum. Normalmente, quando você vai ao cartório fazer o pedido do seu casamento, normalmente é feito o separação parcial de bens, a menos que você tenha alguma objeção, ele é feito em outros sistemas. E partindo daí, nós temos alguns assuntos de divisões de bens. Então, por exemplo, a pessoa quando ela está divorciada, ela para se casar, fazer um novo casamento, ela tem que ter resolvido os bens do casamento anterior. Geralmente, o que acontece na realidade, explicando em palavras simples, as pessoas só saem da casa e constituem uma nova casa. E daí, se você saiu, da casa e constituiu uma nova união e nesse momento você adquiriu um outro bem, a questão que se coloca geralmente é se esse bem vai entrar no casamento anterior. E a resposta é não. Por quê? Quando há separação de fato, ou seja, o rompimento no mundo dos fatos e não da lei do relacionamento, seria uma união estável ou casamento. São esses tipos de relacionamento que eu me refiro. Daí, nesse caso, quando há a separação de fato, não continua a comunicar os bens. Exclui da partilha, que é a divisão de bens, aquele bem que foi adquirido após a união estável. Se você é solteira, vem para um casamento e você ganha um carro do seu pai, traz este carro para o casamento. Este carro é só seu, ele não entra na divisão de bens. É uma situação muito comum que a gente vê bastante na prática brasileira, que os sogros deixem fazer uma laje ou então faça mesmo a casa no mesmo terreno. E daí, na situação de separação, sempre fica aquela pergunta: o que vai acontecer com a minha casa, Vai entrar na divisão de bens? Essa é uma questão muito relevante, mas a resposta é: não entra na partilha de bens, mas é possível conseguir uma indenização pela construção da casa se ficar provada a boa-fé e mais, se provada a participação na construção. Então, aquele casal que construiu tem que apresentar as notas fiscais, os recibos, para poder comprovar que eles efetivamente construíram a casa. E daí, eles teriam direito a uma indenização. Mas não há partilha porque a propriedade é de terceiro. Na divisão do bem, você só divide a edificação, só a moradia que vocês construíram, porque o terreno continua sendo o seu ou dele, é o que você trouxe para o casamento. Acontece muito no divórcio, por exemplo, do homem dar um carro, ou então uma joia, e daí na hora ele fala: eu quero que seja partilhado ou eu quero de volta. E não existe isso, porque se foi doado, não entra na divisão. Quando houver realmente um bem que foi doado, houver aquisição de outro, é importante que isso seja, se for, por exemplo, um bem imóvel, que isso seja registrado em cartório, para que torne visível e comprovado que houve realmente uma doação e não é uma fraude justamente a divisão de bens. Numa separação, você fica no imóvel com seus filhos, seu companheiro sai do imóvel. Você não se esqueça que vocês vão ter que fazer um levantamento de valor de locação desse imóvel e metade do valor da locação é devido para o outro companheiro. Ele ficando com as crianças no imóvel ou você, isto é devido. Então, vocês moram no imóvel que é de vocês, quem fica
divide o valor do imóvel até resolver a separação, a venda do imóvel, e aí cada um fica com os seus 50%. Mas eu quero apontar que isso, em muitos casos, acaba prejudicando a mulher, principalmente a mulher em situação de violência, porque a mulher em situação de violência, geralmente, ela consegue uma medida protetiva de afastamento do lar. Daí a primeira coisa que o homem ameaça é que eu vou pedir o aluguel, ele vê essa decisão aí. Então eu acho importante destacar que aqui em São Paulo, geralmente é só depois da partilha. Mas o importante é que você sempre procure uma organização como a nossa, tenha uma orientação com defensoria pública, uma orientação com um advogado, para que você não cometa erros, né? E não saia perdendo. Eu acho que é primordial a gente conhecer a divisão pra gente não ficar refém das chantagens, né? E da violência patrimonial. Esse é o único jeito que a gente tem para escapar desse tipo de situação. É importante dizer que, se for possível, fazer isso antes de casar. Então assim, Larissa, o que você indicaria para uma noiva? Eu não indicaria um chá de lingerie. Eu indicaria que ela ganhasse uma consulta com uma advogada sobre regime de bens e partilha de bens. E isso faz bem até para quem pretende mesmo manter a união, né? Porque quanto mais as claras tiver a parte financeira, melhor vai ser o casamento. Então, para mais informações, é só vocês acessarem o link. E a gente se vê no próximo Trocando em Miúdos.